Irmãos, abra a sua Bíblia, no Salmo de número 51, nós estaremos fazendo uma leitura responsiva junto com os irmãos. Eu leio o primeiro versículo, o segundo. Vamos ler o Salmo 51. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Eu leio o primeiro versículo, o segundo. Salmo 50 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Pai Santo, a tua palavra foi lida, Pai. Aplica a tua palavra em nossas vidas e nossos corações, ó Pai. É o que eu te peço agradecido, meu Pai, porque eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, nós estamos meditando nesse salmo e nós demos exatamente um tema para esse salmo. Um modelo do pecador que retorna à plena comunhão com Deus. Então nós temos aqui um modelo de um pecador. Nós falamos exatamente que esse contexto se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natã, depois de Davi ter pecado gravemente, o profeta vai repreender ao rei, e Davi se arrepende realmente do que ele tinha feito. E ele escreveu esse salmo. Eu disse para os irmãos que tem até um livro muito bom da editora Peirce, do Dr. Martin Lloyd Jones, chamado Salmo do Desviado, né? E é uma verdade. E nós falamos exatamente que o pecador arrependido, pecador modelo, na verdade ele sabe que o seu pecado está sendo julgado diante de Deus. Então nós aprendemos algumas lições sobre isso. Porque nós achamos muitas vezes que os nossos pecados só estão perante a sociedade que compactua conosco, a sociedade contemporânea. Mas o nosso pecado, irmãos, aquilo que nós cometemos de falhas, de erro, ele é julgado diante de Deus. E a Bíblia diz que nós temos um acusador, que é Satanás, que nos acusa diante de Deus. E nós falamos
falamos também, em segundo lugar, que o perdão dos nossos pecados somente através do sangue de Cristo. Nada perdoa o pecado a não ser o sangue de Cristo. E o salmista Davi, muito sábio, ele recorreu a Deus exatamente, clamando a Deus naquela época, que era exatamente o sacrifício de touros, de bode, de carneiro, de pombos, exatamente tudo isso. E ele clamou pedindo que Deus não retirasse dele o Espírito Santo, porque ele sabia que seria o seu caos total, se Deus retirasse dele o Espírito Santo. E nós falamos também que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo, nós anulamos a ação do Espírito Santo. Então nós temos que pedir perdão a Deus, porque o sangue de Cristo nos purifica todo pecado e voltamos a ter comunhão com Deus. Falamos também do efeito da purificação do sangue de Deus em nossas vidas, que diz o verso 8 aqui exatamente, faz-me ouvir júbilo e alegria. A pessoa perdoada agora é uma pessoa alegre, já não está mais triste, já é uma pessoa agora que ela tem prazer em estar viva, ela tem felicidade de ser um vivo, porque foi perdoada por Deus, está redimida, ela está agora feliz da vida. Então esse é um modelo do cristão. O cristão não é alguém sisudo, simplesmente que não tem a felicidade, não. Tem pessoas que querem ser cristão, é aquela pessoa que é infeliz em tudo, e não é verdade. Ser cristão exatamente é ser uma pessoa feliz. Por quê? Cristo nos liberta, e quando Cristo nos liberta, a primeira coisa que vem na pessoa é felicidade. E nós falamos em terceiro lugar sobre exatamente essa questão da felicidade. E em quarto lugar, nós paramos exatamente aí, baseado no verso 12. Somente com vida restaurada e o Espírito de Deus, temos alegria e poder, porque diz o verso 12 aqui, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então nós temos aí agora nossa vida restaurada e a alegria e o poder de Deus. Por quê? A pessoa passa a ter a alegria da salvação e o poder de Deus através do Espírito Santo passa a agir na vida da pessoa. Então a pessoa tem realmente aquela substância de Deus, como diz o caipira. Agora ele está exatamente com a autoridade de Deus, o poder de Deus, porque o pecado anula a ação de Deus, mas o perdão de Deus, o sangue de Cristo agora, traz poder na alma do pecador. E Davi, sabendo disso, ele clamou a Deus. E as pessoas hoje, irmãos, muitas vezes, cometem falhas terríveis e não pedem perdão para Deus, não tem exatamente o costume de pedir perdão a Deus. Então o que acontece? As pessoas ficam deprimidas, as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam amarguradas. Diz o Salmo 32, no verso 3, quanto eu calei, olha o que, adoeceram os meus ossos, os ossos ficaram tudo doente. Os ossos do salmista diz assim, olha, mas confessei, pronto. As pessoas ficam muitas vezes enfermas espiritualmente porque não confessam seus pecados para Jesus. Você não precisa entrar numa sala e confessar seu pecado para o pastor ou para quem quer que seja. Você tem que entrar no seu quarto e confessar para o Senhor, pedir perdão e não praticar mais. Esse é o caminho. Porque se você não fizer isso, como nós vimos aqui, como diz o salmista, o pecado está continuamente perante mim. Toda vez que você for fazer alguma coisa, você vai louvar a Deus, vem na tua cabeça, mas você fez errado, você pecou. Então você não tem ousadia, não tem autoridade de Deus para louvar a Deus. Você vai orar a Deus, o pecado está diante de você. O que acontece? Você não ora a Deus com ousadia, porque o teu pecado te condena. Sempre está diante de você. Você vai expulsar um demônio? Vou nada, porque se eu for expulsar o demônio vai falar que eu estou em pecado, então eu não vou expulsar demônio, não. O pecado está sempre diante de você. Então esse é o X da questão. Então o que acontece? Olha só o que diz o salmista aqui, que ele tinha conhecido as transgressões dele, mas agora ele pede, torna a dar-me a tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então o que acontece? A pessoa restaurada é sustentada pelo espírito de liberdade, como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pessoa livre para adorar, livre para glorificar o Senhor, tem ousadia e tem autoridade de Deus.
Esse é exatamente o modelo do pecador arrependido. E eu quero continuar falando sobre esse assunto hoje, baseado exatamente no verso 13, que diz assim: então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. As pessoas em plena comunhão com Deus estão prontos a servir a Deus e a servir a outros. O salmista diz aqui, presta atenção: então ensinarei aos transgressores. Ele tinha errado. Ele vai dizer assim: rapaz, não vai por esse caminho não, porque eu já passei por isso e a coisa ficou difícil para a minha vida. Ele teve uma experiência amarga. E eu já falei mais de 1000 vezes, vou falar a 1000ª vez novamente. Já falei 1000, agora 1001. Irmãos, não pague para ver, não aprenda com o erro dos outros. Quando você aprende com o erro dos outros, você não sofre. Mas quando você paga para ver, a dor é terrível. Feliz o ser humano que aprende com o erro dos outros. E o salmista diz aqui, ó: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Está dizendo assim: eu errei, agora eu sei como ensinar as pessoas a não passar pelo que eu passei. E nós, irmãos, muitas vezes, nós somos perdoados por Deus, nós somos reconciliados com Deus, e nós vemos as pessoas caminhando erradamente, e não chegamos nas pessoas para ensinar as pessoas a não passar por aquilo que nós passamos. E tem pessoas que dizem assim: eu já passei por isso, eu sei o que é isso. E por que você então não instruiu o outro para não passar pelo mesmo problema que você passou? Parece que as pessoas têm prazer de sofrer. O salmista diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Vou ensinar o caminho de Deus, não o caminho tortuoso, não é o caminho do embaraço, o caminho do engano, o caminho da falsidade, da mentira. Não, irmãos, a pessoa que é perdoada por Deus, que tem agora, como diz o verso 12 aqui, um espírito voluntário sustentado por Deus, a pessoa tem prazer em ensinar aos outros. Mas nós, irmãos, estamos vivendo o dia que muitas vezes as pessoas torcem para ver alguém passando por o que ela passou. Eu também já passei por isso. Irmãos, olha só. Diz o salmista que ensina aos transgressores o caminho de Deus. O que é ensinar o caminho de Deus? É exatamente o caminho da retidão. Jesus falou que o caminho de Deus é estreito e a porta é estreita. As pessoas opinam em andar por estradas largas, caminhos largos. Dirigir numa rodovia grande, Bandeirantes, outras rodovias aí que nem Castelo Branco, é uma maravilha. Mas dirigir numa rodovia de mão dupla, vai e vem, é difícil. E nós temos muitas vezes passado por caminhos estreitos, e nós temos experiência para compartilhar com os mais jovens, compartilhar com aqueles que estão chegando na igreja, para ensinar a eles não passar por aquilo que você passou. Talvez você já tenha 20 anos de igreja, você já suportou provas, já passou por provas, você tem experiência para compartilhar com os outros. Mas vem aquela tese: cada um com seus problemas. Não é assim não, irmãos. O salmista foi bem claro aqui: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. O que nós temos compartilhado com os outros dos nossos erros que nós cometemos e que não cometemos mais? Mas aí surge uma dúvida. Geralmente as pessoas não ensinam os outros porque gostam de fazer a mesma coisa toda vez. Deus perdoou, mas a pessoa continua. E tem uma coisa: pecado confessado e deixado é perdoado. Agora, pecado confessado e praticado não tem perdão. A questão é essa. O salmista deixa bem claro aqui no verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário, então ensinarei os transgressores o teu caminho. Larguei, não faço mais isso não. Pagou o preço alto, pagou, mas agora ele tem uma maneira para nos ensinar, um modelo para nos ensinar. E nós, irmãos, o que nós temos, Paulo escrevendo a Tito, diz assim: olha, eu quero que você instrua as irmãs mais idosas a ensinar as mais novas como ser boas donas de casa.
Eu quero que os anciãos sejam respeitados e que os mais novos exatamente aprendam com os idosos. Irmãos, estamos vivendo uma época em que as pessoas sabem de tudo, parece que já nasce sabendo tudo. Cuidado que você vai se arrebentar lá na frente. Só estou te dando um conselho, não estou jogando praga, nem palavra de maldição. Cuidado, que eu vou dizer uma coisa para você. Por falta de conselho, por não ouvir bons conselhos, é que muita gente foi para o cemitério e muita gente está atrás das grades. Por não ouvir bons conselhos. E o conselho de Deus para nós nessa noite é exatamente este aqui, olha. Diz o verso 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E o seguinte, e aos pecadores a ti se converterão. As pessoas não vão fazer mais coisa errada, vão fazer exatamente o que Deus quer que elas façam de bom. Mas irmãos, quando eu vejo esse texto, eu fico preocupado, irmãos. Porque parece que as pessoas têm prazer em ensinar o que não presta. E ensinar o que é bom, parece que ninguém tem prazer de ensinar. Você pega a mídia, o que a mídia foca exatamente é o que não presta. 90% ou mais. Mas nós, a Igreja do Senhor, nós temos aqui um modelo exatamente de um cristão arrependido, perdoado por Deus agora. Ele tem prazer exatamente em ensinar aos transgressores e aos pecadores a ti se converterão. Por quê? Porque diz exatamente aqui o verso 13, ele trabalha a fim de fazer com que outras pessoas sejam felizes e não infelizes. Meu irmão, se você não vê o teu próximo, Jesus falou assim, olha, perguntava, qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Não adianta dizer que eu amo a Deus, e se eu não quero o bem para o meu irmão. Não adianta isso, irmãos. O salmista foi perdoado, ele já se preocupou com os outros. Nós somos perdoados para compartilhar exatamente o perdão de Deus em nossas vidas com outras pessoas. Aí entra a questão de ganhar almas, levar a palavra de Deus, fazer missões e assim por diante. Mas diz aqui o verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Ele trabalha em favor de outras pessoas para não serem felizes como ele foi. Mas parece, irmãos, que as pessoas, o ser humano, tem prazer de ver os outros passar pelo que ele passou. Mais uma vez eu vou dizer, eu também já passei por isso. Para mim foi duro. Eu sofri muito. Mas não tem nada não, viu? Fica tranquilo, isso passa. Palavra de consolo, hein? Palavra de consolo. Irmãos, o modelo está aqui, olha. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti se converterão. A pessoa em plena comunhão com Deus está pronta para servir e servir de modelo. Rapaz, olha, eu quebrei a cara, não quero que você quebra não, rapaz. Eu sofri as consequências, não quero que você passe por isso não, porque você vai chorar lágrimas de sangue. E sabe de uma coisa, irmãos? Muitos, na hora da prova da dor, não tem mais força para retroceder, para voltar para o Senhor. Pelo contrário, volta aos braços do capeta. E nós temos muitas experiências para dar para as pessoas, e muitas vezes não compartilhamos. O salmista, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, não faça isso não. Olha, não me lance da tua presença, porque eu tenho uma obra a fazer. O Senhor me perdoou, agora o Senhor me libertou, agora eu tenho uma obra a fazer. Vou ensinar as pessoas a não fazer o que eu fiz, a não praticar o que eu pratiquei. Irmãos, eu estava ouvindo um testemunho esses dias, dá essa impressão que a pessoa estava ensinando as pessoas a pecar. Porque eu fazia isso assim, rapaz, e olha, aí como eu sentia bem com isso, sentia bem como você sentia, era um cavalo do capeta, rapaz. Pecado não deixa ninguém feliz, não, pelo contrário, deixa a pessoa enferma, doente.
porque pede a comunhão com Deus. Outra coisa que nós vemos exatamente aqui, nós encontramos aqui agora no verso 14 ao verso 17. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, a minha língua louvará altamente. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará louvores. Porque te não comprazes em sacrifício, senão te daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezas, ó Deus. O modelo da pessoa em plena comunhão com Deus é um adorador. Diz aqui o verso 14 aqui, olha só. Livra-me dos crimes do sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele louva a Deus pedindo proteção, para que Deus não deixe ele escorregar novamente. Agora a pessoa realmente, o modelo da pessoa em plena comunhão com Deus, é um adorador verdadeiro que louva a Deus, pedindo a proteção de Deus, para não cair nas mesmas mazelas. Mas irmãos, como nós vemos hoje os nossos louvores? É só petição a Deus, dá, e não é assim não. O salmista diz aqui, ó, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele louva a Deus pedindo a proteção de Deus. Deus, livra-me dos crimes de sangue, Deus. Livra-me, Senhor Deus, da mão de Satanás. Livra dos adversários da minha alma, quer ver minha alma na morte. Porque o Senhor, estando comigo, eu vencerei a batalha, eu vencerei a guerra, sou mais que vencedor, eu estou fortificado, eu estou forte da tua presença, eu não vou me desviar, pelo contrário, eu vou estar feliz na tua presença, te louvando, te adorando. Mas as pessoas, irmãos, são libertas, são perdoadas, as pessoas dizem que têm comunhão com Deus e não louvam a Deus pedindo a proteção de Deus para que não venha escorregar. Irmãos, Paulo escrevendo as coisas diz assim, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Cuide, peça a proteção de Deus. Não se regozije com a desgraça dos outros, não. Pelo contrário, Tiago diz que a verdadeira religião para com Deus e Pai é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e fazer o quê? E fazer o quê, irmãos? E se abster da corrupção do mundo. Não está pecando como o mundo peca. Outra coisa, irmãos, que uma pessoa em plena comunhão com Deus é um adorador, ele louva a Deus altamente pela justiça de Deus. Senhor, eu fui provado, eu passei pela prova porque o Senhor é justo. Eu sofri as consequências porque o Senhor é um Deus justo. O Senhor fez eu passar pelo funil apertado. Passei, mas aqui estou e louvo a Ti pela Tua justiça, pela Tua fidelidade. Diz aqui exatamente, verso 14, livra-me dos crimes de sangue, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Louva pela justiça de Deus. Não fique blasfemando, não fique murmurando. Deus é justo em todas as suas ações. A Bíblia deixa bem claro em Gálatas capítulo 6, verso 7. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se nós semearmos contenda, vamos colher contenda. Se nós semearmos amor, vamos colher amor. Mas também tem uma coisa aqui no verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Ele pede a Deus para abrir os seus lábios. O modelo de uma pessoa, irmãos, olha só. O modelo de uma pessoa em plena comunhão com Deus é um adorador. Ele pede a proteção de Deus, ele louva a justiça de Deus e ele pede para Deus abrir os seus lábios. Ele não consegue ficar num culto de boca fechada, irmãos. Ele não consegue. E se ele ficar um minuto com a boca fechada, ele já fala, Deus, olha, dá um jeito aí, abre os meus lábios, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, eu quero te louvar, eu não quero ficar com a boca fechada não, Deus. Sabe, esse exatamente é um atrativo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é nos dado para glorificar o Senhor Jesus Cristo.
E o salmista diz exatamente aqui, ó, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará louvor. Ele pede a Deus para abrir os seus lábios, não consegue ficar com a boca fechada. Agora eu não consigo entender, eu dizia na escola dominical de manhã, eu não consigo entender. Deus dá um dom para o abençoado, que não merecia, porque dom é dádiva de Deus, ninguém merece um dom de Deus. Deus dá um dom para a pessoa joga o dom na lata de lixo, está nem aí. Eu não consigo entender. Você, primeira coisa, você é um ingrato, irreverente, e você exatamente está fazendo o quê? Colocando brasa sobre a tua cabeça. Deus deu um dom, vou cuidar. Deus me deu um dom, é uma planta, é agora. Como dizia já no século XVI um certo homem de Deus: salvação é regrada com lágrimas e adubada com oração. Peça a Deus para abrir os teus lábios, para você dizer glória a Deus. Mas de coração realmente, de alma, de prontidão, de gozo de alma. Senhor, muito obrigado. Senhor, sou grato a Ti. O salmista diz, ó, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará louvor. Diz assim, ele pede a Deus para abrir os lábios, por quê? Pede a Deus para seus lábios abertos, a boca automaticamente vai entoar o louvor que vem do fundo da alma, do fundo do coração, lá do Espírito que quer adorar ao Senhor. Deus perdoou os teus pecados, lançou no mar de esquecimento. Deus te batizou com o Espírito Santo. Você tem que pedir a Deus que não deixe seus lábios cerrados. Pede para Deus tirar esse freio da tua língua e glorifique o nome do Senhor. Mas parece que o nosso adversário coloca um freio na nossa língua, na nossa boca, e impede as pessoas de glorificar o Senhor. Irmãos, que perdão é esse? Que gozo, que alegria de cultuar o Senhor é essa? O salmista diz ao contrário, tudo ao contrário. Então nós exatamente, ele pede a Deus para abrir seus lábios, e pede a Deus que seus lábios abertos, sua boca aberta, vai entoar louvor lá no fundo da alma, ele vai bendizer o Senhor, vai glorificar o Senhor, e ele fez isso. Está aí os salmos que o salmista Davi fez. Quantos salmos fez de louvor e gratidão a Deus? Quantas orações você tem feito a Deus pelos perdões dos pecados que Deus tem te perdoado? Quantas orações você tem feito a Deus em gratidão ao Senhor? Não é em gratidão, é em gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito pela tua alma, pela tua vida. Quantas orações, quantos jejuns você tem feito a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida? Não diga nada para mim não, diga para você mesmo, sou ingrato. Esse é o X da questão, irmão. O salmista não. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará louvores. Mas diz uma outra coisa aqui no verso 16. Porque te não compraz sacrifício, senão eu te daria. Tu não se deleitas em holocausto. Diz aqui o verso 16 então, um adorador sabe que o louvor que Deus quer e aceita. Ele sabe o louvor que Deus quer e Deus aceita. Davi sabia, não preciso matar uma novilha, não preciso matar um carneiro, não preciso matar um cabrito, senão fazia isso para Deus. Não, diz aqui, porque, olha aqui, porque te não comprasse sacrifício, senão te daria. Deus não quer exatamente o teu sacrifício de você andar de joelhos mendigando, não. Deus não quer o seu sacrifício de você ir daqui, lá na Conchichina, para pagar uma promessa, não. Deus quer exatamente, sabe o que Deus quer na tua vida? Deus quer o teu louvor, a tua gratidão, a tua adoração. Deus quer que você venha fazer o quê? Que Ele venha exatamente ser glorificado através dos teus lábios, através da tua boca. Davi chegou à conclusão, se o Senhor quisesse um bezerro, ele era rei, tinha muito para matar. Se o Senhor quisesse cordeiro, tinha muito para matar. Só que não é isso que Deus quer, não. Não é isso que Deus quer, não. Porque se tu não comprasse sacrifício, eu te daria. Tudo te deleite de holocausto, não. Deus não quer ver ninguém prostrado, ninguém morto, não. Deus quer ver as pessoas felizes, alegres. As pessoas ficam prostradas, derrotadas por causa do pecado.
porque Deus não se compraz com o pecado. Existe exceção? Existe provas do cotidiano da vida. Existe colheita daquilo que plantamos errado. Se você planta cebola, você não vai colher acerola, não. Se você plantar cebola, você vai colher cebola. Você não vai plantar quiabo e colher maçã, não. Você vai colher quiabo mesmo. Cuidado, irmãos, cuidado com isso. O que a tua boca está semeando? O salmista pediu perdão a Deus, se consertou com Deus, e agora ele sabe exatamente o que é que Deus quer dos lábios dele. Mas muitas vezes, irmãos, nós não sabemos o que Deus quer dos nossos lábios. Outra coisa que nós vemos aqui exatamente está no verso 16 ainda. Um adorador não oferece o que Deus não se agrada, não. Diz aqui o verso 16, porque não te comprazes sacrifício, não te daria. Tu não te deleitas em holocausto. Um adorador, irmãos, não oferece o que Deus não agrada, não. Uma pessoa que está em plena comunhão com Deus, não vai oferecer para Deus o que Deus não quer, não. Eu sempre falo, é fácil dar para os outros aquilo que você não quer e não gosta. Dar para os outros o que você não quer e não gosta é fácil. Mas eu quero ver você fazer como o irmão contou aqui. Ganhou o sapato e Deus falou, dá o sapato. Mas o senhor não tem, dá o sapato. Dá para os outros, irmãos, aquilo que está sobrando é fácil. Agora dá para os outros aquilo que você tem para você. Um pecador arrependido, perdoado por Deus, exatamente ele sabe o que Deus se agrada. Ele não dá para Deus qualquer coisa, ele dá aquilo que Deus agrada, aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus agrada, exatamente é o que ele faz. E um adorador, na verdade, diz aqui o verso 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Então diz aqui, o adorador tem um espírito quebrantado. Irmãos, ele tem sentimento naquilo que ele faz em prol de Deus. Ele sente no coração, ele sente na alma, ele sente no espírito o que ele está fazendo a Deus. Eu não consigo entender outra coisa, irmãos. Como que num culto a Deus as pessoas não sentem nada. Aí eu entrei na igreja hoje, saí, mas não senti nada. O problema não é a igreja, o problema não é os irmãos, o problema não é o pastor, o problema é você, irmão. Você pode sair daqui, você pode ir para qualquer lugar que você for. Você não vai sentir nada mesmo, o problema é você. A pessoa realmente, um adorador, ele tem o espírito quebrantado, ele tem sentimento, ele tem exatamente o quê? Ele tem exatamente sensibilidade, ele sabe exatamente, captar exatamente o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Ele tem no coração exatamente isso que vem de Deus. Agora, eu não consigo entender um adorador que não tem coração quebrantado. Irmãos, tem pessoas que passam anos sem chorar na presença de Deus, mas chora por qualquer coisa. Chora pelo namorado, chora pela namorada, chora pelo marido, chora pelo filho, chora pela esposa, chora... Irmãos, e na presença de Deus, as lágrimas estão enferrujadas. As lágrimas estão enferrujadas. Chora pelo salário que não vê hora extra, paga, bem feito. Deixou de cultuar a Deus, o patrão não pagou hora extra, bem feito. Deixa para o mês que vem. Deixou de cultuar a Deus, Deus falou assim, você deixou de cultuar? Deixei. Então vou deixar mais um mês a hora extra lá na firma lá, o mês que vem ele te paga, pode ficar tranquilo. Ah, você deixou de me adorar, ficou lá preso lá na mão do patrão lá. Irmãos, glória a Deus por tudo. O sacrifício para Deus, o que é o espírito quebrantado. Tenha seu coração quebrantado na presença de Deus, seu espírito quebrantado. Você vai ser sensível à voz de Deus. Na leitura, na oração, você já começa a sentir a Deus. Na leitura da palavra, você sente a Deus. No louvor, você sente a Deus. Na ministração da palavra, você ouve a Deus falar com você. Irmãos, quebra
esse coração de pedra. Deus quebra esse coração de pedra e coloque um coração de carne dentro do meu ser. Sabe por quê? Eu vou ter um coração sensível para ouvir a tua voz. Mas, irmãos, coração de pedra, irmão, não tem lugar para Deus, não. Pelo contrário, coração de pedra, meu amigo, tem que ter exatamente a palavra de Deus, que é o martelo que esmiuça a penha. E se Deus quiser, uma hora ou outra, essa palavra vai quebrar o teu coração de pedra e colocar um coração de carne, e Jesus vai ser glorificado através dos teus lábios. Uma outra coisa que nós vemos aqui está exatamente nessa questão de um adorador, tem um espírito quebrantado. Diz aqui, olha, o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezará a Deus. A pessoa que tem o coração quebrantado é sensível, Deus não despreza o seu louvor, a sua adoração, a sua petição. Muitas vezes, irmãos, aí é que eu fui entender, porque muitas vezes a gente pede para Deus e não recebe, porque não está com o espírito e o coração quebrantado. O coração está duro, o espírito duro, não se move, não se quebra diante de Deus, não se prostra diante de Deus, e eu quero que Deus me dá. Vai nessa, vai nessa. Mas Deus não vai te dar mesmo. Mas, ó, nunquinha, como diz João Pedro Meleto, nunquinha. Não vai dar mesmo. Agora, se você tiver o coração quebrantado, o espírito quebrantado, reto diante de Deus, você vai pedir. Salmista, o Davi aqui fez um monte de coisa errada, mas aconteceu isso diante de Deus. O que acontece? Tira esse negócio aqui, ó. O que acontece? O que acontece, deve ser as caixinhas de som aqui, ó. Desliga tudo isso aí. Pronto. Então o que acontece, irmãos? O que acontece exatamente é isso. Precisa coração quebrantado. Olha, o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não despreza a Deus. É sensível a minha voz, é sensível a me louvar, é sensível a me adorar. Também, filho, estou aqui. Agora o coração duro, empedernido, como diz o profeta, o coração que se tornou em pedra. Como é que Deus vai abençoar, irmãos? Como é que Deus vai receber o louvor, a adoração, a glorificação? Deus não recebe mesmo. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, um adorador em plena comunhão com Deus, ele intercede não somente por ele, mas diz aqui o verso 18 e 19, abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Ele intercede pelo bem de si e pelo bem da sua igreja, pelo bem do seu bairro, pelo bem do seu município, pelo bem do seu estado, pelo bem da nação, por todo mundo. O que acontece com o adorador em plena comunhão com Deus? Ele intercede pelo bem da igreja, pelo bem das pessoas. Ele pede proteção para ele, proteção para os irmãos, proteção para a igreja. Seja sincero com você mesmo. Não pergunte para seu irmão, não. Pergunte para você mesmo, lá dentro. Quando eu oro, que eu peço para Deus me proteger, eu peço para Deus proteger meus irmãos. Quando eu oro para Deus me abençoar, eu oro para Deus abençoar meus irmãos. Responde para você mesmo. Ou senão você fala assim, Senhor, eu quero o meu celeiro cheio. E você sabe que o irmão está lá com o celeiro vazio, você fala, você nem lembra de pedir para o irmão, muito menos dá, não lembra nem de pedir para ele. Um adorador, irmãos, um adorador em plena comunhão com Deus, ele sabe interceder, intercede pelo bem da igreja, intercede pela proteção da igreja, que diz aqui, ó, no verso 18, abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Olha, Senhor, protege os teus filhos, protege a tua igreja, traz bênção sobre os teus filhos, bênção sobre a tua igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tem a obrigação exatamente de ser comovido, porque o Espírito de Deus trabalha no coração quebrantado, e ele quer ver o bem da coletividade. Ele não está interessado somente no bem dele, mas no bem da coletividade. Outra coisa que nós vemos aqui,
no verso 19: então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O que isso quer dizer? Ele intercede pelo culto e a favor de Deus fazer obras no culto. Ele intercede pelo culto, pedindo a Deus: Senhor, eu quero ver sinais hoje nesse culto. Senhor, eu quero ver maravilhas nesse culto. Senhor, eu quero ver o teu Espírito batizando. Senhor, eu quero ver o teu nome seja glorificado em línguas estranhas. Senhor, eu quero ver o Senhor usar um vaso em profecia. Senhor, eu quero ver o Senhor usar alguém em revelação. Senhor, eu quero ver o Senhor fazer milagres em nossos meios. Ele intercede dessa maneira. E sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer, porque existe um intercessor. Existe um intercessor. Deus vai fazer. Mas muitas vezes, irmãos, nós saímos de casa, nem oramos para vir à igreja, nem oramos para ir ao culto, nem pedimos a bênção de Deus para o culto, nem pedimos para Deus receber o nosso culto. Não pedimos não, pelo contrário. Há pessoas exatamente que têm comunhão com Deus, sabem interceder pela igreja, pela proteção da igreja, intercede pelo culto a Deus, e ele pede a presença de Deus notória no culto que ele presta. Presença de Deus notória no culto que ele presta. Diz assim: olha, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Quando oferecia o holocausto lá, Deus se manifestava. Então agora, quando ele presta um culto a Deus, ele pede a presença notória de Deus. Isso acontece com o pecador perdoado, que tem o coração quebrantado e contrito. Aquele que tem o coração empedernido duro, Deus está usando alguém através do Espírito Santo dos dons. Aí ele fala assim: será que é de Deus, rapaz? Sei não, hein? Sei não, hein? Será que é de Deus? Rapaz, sei não, hein? Olha, cuidado que o diabo, a carne... Irmãos, a pessoa que tem o coração quebrantado e contrito, ele discerne, ele não critica, ele discerne, ele tem discernimento, e quando ele sabe que é de Deus, ao invés de ele criticar, ele passa a adorar juntamente com aquela pessoa que está em plena comunhão com Deus. Tudo isso se resume agora naquilo que nós vamos meditar agora, na doutrina desses salmos. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos aqui no versículo 1, com o salmista: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O salmista quer dizer o seguinte: o pecado manchou a minha alma diante do Senhor. Eu não posso pedir outra coisa a Deus a não ser exatamente isso. Senhor, tem misericórdia de mim segundo a tua benignidade e apaga as minhas transgressões. Senhor, limpa essa mancha que eu cometi diante do Senhor. Eu estou manchado, eu estou sujo. Eu preciso ser limpo. Aleluias. Aleluia, irmãos. É isso que ele está dizendo. Eu não posso continuar com essa mancha, não. Essa mancha tem que ser tirada. Porque se essa mancha não for tirada, eu perdi meu ministério, eu perdi a minha comunhão com o Senhor. Por mais que eu queira fazer e que eu faça, o Senhor não vai receber. Primeira coisa que ele faz, ele pede para Deus limpar, tirar essa mancha que o pecado colocou nele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, Senhor. Eu quero ser limpo, eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo adorador. Eu não quero continuar distante do Senhor. Eu quero voltar à comunhão com o Senhor. Eu quero ter o gozo que o Senhor tinha me dado. Eu quero ter a alegria que eu perdi. Eu quero ter o contentamento que eu perdi. Eu quero voltar ao primeiro amor.
Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, irmãos. Quantas vezes nós estamos perdendo essa sensibilidade? Por quê? Porque exatamente nós não chegamos a essa conclusão do salmista. Senhor, eu estou sujo diante de Ti. O Senhor contou uma parábola exatamente para a igreja, para os fariseus da época, mas que simboliza algo de importante para a igreja. Quando mandou chamar as pessoas para uma ceia, para um banquete, e não vieram, mandou para os valados, pelos becos, chamar as pessoas, e chegou o Senhor lá para ver o que aconteceu. Tinha um camarada que não estava vestido com as vestes nupciais, e o Senhor disse assim: amigo, como entraste aqui, não estando vestido com as vestes nupciais? Como que você entrou aqui manchado, maculado? Se nós não pedimos para o Senhor exatamente perdão, eliminarmos, irmãos, essa mancha que o pecado coloca em nós, nós não podemos entrar na presença de Deus em plena liberdade através do Espírito Santo. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E quando o sangue purifica, e você deixa os pecados e não abusa mais de Deus, o teu pecado está perdoado, e Deus está com os braços abertos, esperando a tua oração, o teu louvor, a tua gratidão a Ele. Aleluia, irmãos. O salmista sabia exatamente o que Deus queria, e o que agradava a Deus, e o que Deus realmente aceitava. Uma outra coisa, irmãos, que eu aprendo exatamente aqui com o salmista, agora na doutrina do salmo. No verso 8 diz aqui: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Veja bem, o salmista disse: eu estou infeliz porque eu pratiquei um erro, mas agora eu quero a felicidade de volta, eu quero o renovo de volta, eu não quero continuar triste não, eu estou infeliz, mas o Senhor é o Deus da felicidade. O Senhor é o Deus da felicidade. O Senhor, Deus, não é o Deus que quer ver você infeliz, não. Deus quer ver você alegre, contente. Quer ver você com gozo, alegria. Para que todos vejam exatamente que Deus é bom na tua vida. Mas, irmãos, como é difícil entender isso. Como é difícil entender isso, irmãos. Mas o salmista, entendendo que ele disse exatamente isso: olha só, o pecado me deixou infeliz, mas eu tenho um Deus que me deixa feliz, e eu não vou perder essa felicidade por nada nesse mundo, não. Não vou trocar essa felicidade por banquete nenhum, não. Não vou trocar essa felicidade por nada que venha desagradar meu Deus, não. Deus, eu quero exatamente, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos do quebraste. O Senhor quebrou meus ossos, mas agora eu quero que o Senhor emende tudo de novo. O Senhor exatamente como um terapeuta, o Senhor exatamente como um ortopedista, o Senhor sabe fazer exatamente o que eu preciso. E Deus faz, e a pessoa volta a ser feliz, porque nosso Deus quer ver a pessoa feliz. Uma outra coisa que eu vejo exatamente aqui, irmãos, eu encontro no verso 11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Uma coisa que o pecado faz é afastar o Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. Afasta a pessoa da presença de Deus, porque afastou o Espírito Santo, afastou a pessoa. O salmista aqui, ele pede exatamente isso aqui agora: Senhor, olha, Senhor, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, Senhor, não faça com que eu fique desamparado, não, Senhor. Eu não quero sair da tua presença, meu Deus. Eu quero ser perdoado, Senhor. Eu quero estar em comunhão contigo, eu quero estar te adorando, eu quero estar aos teus pés, Senhor. Aleluia, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que estão num culto. Agora eu vou usar, me dá direito a isso, a usar uma comparação, uma parábola agora. Está como Marta e Maria. Tem pessoas aqui no nosso meio que são Marta e eu sou Maria.
Tem aqueles que estão aos pés do Senhor, mas a maioria está como Marta, procurando o que fazer e ainda preocupado com a irmã. Senhor, manda a minha irmã me ajudar. Senhor, está vendo que ela não faz nada, não? Tem gente aqui, irmãos, que fica preocupado com o irmão que dá glória a Deus. Fica preocupado com a irmã que profetiza, que dá glória a Deus. Se preocupe você, se chegar aos pés do Senhor, que você vai ver como é gostoso, como é bom. Aleluia, irmãos, aleluias. Ai, irmãos, o salmista sabia disso, irmãos. O salmista sabia disso. Aleluias. Deus, irmãos, no culto você pode ser abençoado, mas no culto você pode ser amaldiçoado. Abel e Caim é um exemplo disso. Então nós vemos aqui o salmista dizendo assim: Senhor, afasta o pecado da minha presença, que eu não quero perder a tua presença não, Senhor. Eu quero a comunhão do Senhor para sempre comigo. Outra coisa que eu vejo aqui nesse verso 11, é o salmista dizendo assim, olha, não retire de mim teu Espírito Santo, Senhor, eu não quero te entristecer, porque eu entristecendo o Espírito Santo, eu estou entristecendo o próprio Senhor. Ah, irmão, não tem problema não, depois eu acerto com Deus, eu e o homem lá, ó, somos assim, ó, vai, tá certo. Cuidado, cuidado. Modelo, isso aqui é um modelo, cuidado, irmãos, cuidado, porque nós estamos diante de terra santa. Eu sempre falo, quem está diante da palavra de Deus tem que ter primeiro critério, eu estou diante de terra santa, isso aqui é santo, é modelo para a minha vida. Então o que acontece? Eu não quero me afastar da presença de Deus e não quero entristecer a Deus. Outra coisa que nós vemos aqui no verso 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém com o espírito voluntário. O que isso quer dizer, pastor? Eu não quero que o Senhor me tire a paz e a alegria que eu tinha com o Senhor. Eu quero que se cumpra em mim exatamente a oração de João 17, Pai, que eles venham a ser como nós somos, que eles venham ter exatamente a alegria que nós tínhamos antes que o mundo existisse. Eu quero exatamente que eles sintam o mesmo com o Senhor, Pai. Deus não quer você cabisbaixo, Deus não quer ver você derrotado. Você nasceu para vencer. Você se prostra por causa do pecado, porque você ama o pecado, mas você nasceu para vencer, e Deus quer fazer de você um vencedor. Mas as pessoas parecem que têm prazer em ser derrotado do que ter prazer em ser vencedor. Não mude esse conceito, chegue-se aos pés do Senhor, glorifique e exalte ao Senhor, porque você vai ver só a diferença que vai acontecer na tua vida. Deus tem grandes bênçãos para a tua vida, Deus tem grandes bênçãos para a tua família, Deus tem grandes bênçãos para os seus negócios, Deus tem grandes bênçãos para a tua vida, para o teu ministério, Deus tem bênção e bênção e bênção, celeiro de Deus, não tem falta de nada, irmãos. Outra coisa que eu vejo exatamente aqui, olha que diz aqui o verso 13, então ensinarei os transgressores teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. O que é isso que o salmista quer dizer exatamente? Ele não quer que o nome de Deus venha a ser escandalizado por aquilo que ele passou e por aquilo que outras pessoas virão passar também. A preocupação dele agora está com o nome de Deus, que não venha a ser escandalizado. Irmãos, o pecador arrependido, um pecador exatamente que sente os perdão de Deus, que tem comunhão com Deus agora, está preocupado exatamente com a santidade de Deus, com a glorificação ao Senhor. Ele não quer que outros venham passar por aquilo que ele passou, sabe por quê? Para que Deus não venha a ser escandalizado. Quantas pessoas escandalizam o nome de Deus, sabe por quê, irmãos? Porque não pega o exemplo, não pega o modelo de um pecador arrependido. Pelo contrário, pega modelo de homens ímpios. Concluindo, pergunto para você, eu estou completamente restaurado diante de Deus? Eu tenho sentimentos, eu tenho gratidão para oferecer ao Senhor? Os meus lábios não estão cerrados, a minha boca louva e exalta o Senhor?
Se não estiver, peça a Deus para fazer isso. E outra coisa que eu quero perguntar para você, pergunte a você mesmo: eu sou um verdadeiro adorador, ou eu sou simplesmente uma pessoa que faz com que tudo gire da maneira que ela girar, mas estou preocupado? Sabe o que é isso, irmãos? Versículo 14 deixa bem claro: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. A pessoa não cerra a boca para testemunhar, para glorificar. Ela sempre tem uma palavra de glorificação, de exaltação, de louvor, de gratidão. A pessoa chega próxima a ela, ela diz assim: o meu Deus, Ele faz. Deus te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobre com as suas asas, você fica seguro. Praga nenhuma chega à tua tenda, mas você tem que se achegar aos pés dele. Exatamente é isso. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Nasci para vencer. Você é derrotado porque você quer.